Olá, o Curta TV de hoje fala de filmes que subvertem a realidade com um pé fincado na fantasia. O cinema fantástico passa por vários gêneros, da comédia ao terror, do drama ao documentário. É muito comum a gente encontrar grandes efeitos especiais e histórias fantásticas em longas metragens, mas muitos curtas também mergulham nesse universo. Você vai ver como alguns curtas têm caprichado nos efeitos especiais, fazendo os nossos olhos até duvidarem do que vem. Você sabia que existe um festival dedicado a este cinema? É o Cine Fantasy, que este ano chega à 6ª edição. E na nossa sessão curtinha de hoje, você assiste ao filme Antônio Pod, do Ivan Morales Jr. Este é o Curta TV, que já está no ar. Os efeitos especiais nasceram praticamente junto com o cinema. Pouco depois dos irmãos Lumière surpreenderem o mundo com seus primeiros filmes documentais, diretores como o francês Georges Méliès levaram a fantasia para a tela. Mágico profissional, Méliès transformou o ilusionismo para o cinema, criando trucagens impressionantes. Depois dele, o cinema se apaixonou pela ficção. De lá pra cá, muita coisa mudou. Criamos o som, as cores e milhares de efeitos que tornaram o cinema cada vez mais espetacular. O Cine Fantasy, que acontece há 5 anos em São Paulo, se dedica exclusivamente ao cinema fantástico. Além de exibir curtas e longas brasileiros e estrangeiros, o festival promove oficinas de formação. O Cine Fantasy tem prêmios inusitados e bem criativos, como Melhor Criatura, Melhor Vítima e Melhor Vilão. O Cine Fantasy surgiu em Ilha Comprida e em 2008 veio de Ilha Comprida para São Paulo. A gente foi para 6 locais de exibição. Foi uma loucura, porque a gente saiu de uma mostra muito pequena, em um espaço, uma cidade pequena, e de repente a gente caiu em São Paulo com 6 locais de exibição. Filmes, daí não era só curtas-metragens, eram longas-metragens. Em 2009, a gente fortaleceu essa entrada no de evento internacional e abrimos a mostra competitiva. Até então ainda era uma mostra competitiva para curtas-metragens. A gente abriu para o internacional. Então a gente recebeu um monte de curtas vindos de diversos países e uma participação maciça da América Latina. Isso foi bem interessante, né? De receber. A gente tem essa visão de tentar mostrar o que dificilmente a população vai ver na sala de cinema comercial, né? E tal é uma coisa que fica mesmo para os festivais, para as mostras, né? O que a gente aprendeu com o Cine Fantasy, é que a gente tem que mudar esse conceito de que o gênero fantástico é um gênero menor. É um gênero alternativo, underground, marginal. Ele não é. Ele é um gênero amplo, gigantesco. Você tem sim produções que têm essa proposta, mas que fica mesmo no alternativo, mas você tem pessoas que querem realizar filmes com uma proposta mais comercial, por que não? Que querem seguir uma carreira profissional no cinema. A gente tem essa preocupação, né, muito séria de dar espaço para quem produz poder exibir e poder crescer, né? Levar a sério, né? A gente quer que o cinema brasileiro de gênero, não só o fantástico, mas a gente quer que o cinema de gênero seja levado a sério no Brasil. Mas o quê? O que está acontecendo? Que porra de lugar é esse? Aquele escritor de literatura fantástica, o H.P. Lovecraft, ele tem um ensaio sobre o horror na literatura fantástica, um ensaio escrito no começo do século XX,
mas que é muito pertinente até hoje. Ele fala de literatura, mas vale para cinema e vale para as outras expressões do fantástico. E ele fala uma coisa que para mim é uma definição muito boa, assim, né? Que o que importa, assim, para a gente definir o que é o fantástico é a atmosfera. Então, às vezes, por exemplo, o meu filme tem uma atmosfera que ele me remete a uma questão do fantástico. A gente não sabe o que é, a gente está com medo. Cara, eu te dou dinheiro. No caso de uma fantasia, já é uma espécie de apreensão, já é uma coisa assim que desperta os teus sentidos como se tu estivesse sonhando, entendeu? Então, para chegar nesse ponto, tu tem que ter uma atmosfera, porque senão aquilo cai no vazio. Não adianta simplesmente tu botar uma coisa muito louca e tal, e achar que aquilo ali é fantástico. Se não tiver uma atmosfera, ele não vai conseguir, o espectador não vai conseguir se identificar ali com uma questão do gênero fantástico, e aquilo acaba se perdendo, acaba virando, sei lá, um surrealismo, alguma coisa assim, né? É isso que vai determinar o fantástico, assim, né? Muito mais do que um efeito especial em si, né? O curta-metragem é um território fértil para o cinema fantástico no Brasil. Questões como viabilidade de produção tornam um curta perfeito para quem quer escapar da realidade na hora de contar uma história. Os filmes do diretor pernambucano Kleber Mendonça são um belo exemplo de como a inventividade pode passar por vários gêneros. Eu acho que o fantástico ele é o tom cinematográfico por excelência. Claro que eu estou defendendo de maneira apaixonada. O cinema realista também é cinema. Mas quando você entra no fantástico, isso me parece mais poético e mais forte como expressão de ideias. E às vezes o fantástico ele é tão absurdo, mas não significa que ele não esteja sendo verdadeiro. Acho que um exemplo recente do meu trabalho é o Recife Frio, que mente, mas é um filme muito verdadeiro sobre um estado de coisas, sobre o estado de espírito de uma cidade. Então eu acho que o fantástico me interessa por ser extremamente cinematográfico. Um aspecto interessante do cinema de gênero, do gênero fantástico, é que ele é muito automaticamente, na nossa cultura principalmente, associado a uma ideia de Hollywood, até pelo fato de o cinema americano ter uma relação muito saudável com o cinema fantástico, ficção científica, horror e os recursos e a quantidade de dinheiro que eles têm para realizar isso. Mas isso não significa que você pode fazer um filme extremamente brasileiro, mas que seja que ainda dialogue com esse universo, da mesma maneira que os espanhóis, os franceses, suecos, ingleses também fazem. Se você tem um conceito que ele próprio já é fantástico, eu acho que esse é o melhor caminho. Por exemplo, no Vinil Verde, só de eu contar a história para as pessoas numa mesa de bar, as pessoas já reagiam de uma maneira muito forte. Eu diria que hoje em dia, com a facilidade que existe de você trabalhar com tecnologia digital, nunca foi tão fácil você trabalhar com esses elementos. Digamos que 30 anos atrás, fazer um filme de gênero era possível, principalmente se você usasse a imaginação para tentar desenvolver uma determinada ideia. Mas hoje em dia você não tem só a imaginação, mas você pode fazer praticamente em casa com um bom computador, coisas que 30 anos atrás seria talvez caríssimo e algo que você teria que fazer fora do Brasil. Mas hoje em dia você faz na sua casa. Então, do ponto de vista de realização, tudo é possível hoje. E o Curta TV de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode curtir muito mais filmes na íntegra. Entra lá e confira o conteúdo exclusivo que a gente preparou para você, ok? A gente se vê. Tchau!